Ele crescido, vai, se apresenta a João Batista no Rio Jordão e se apresenta simplesmente como homem. Tanto que João Batista falou: eu devo ser batizado por você, mas não você, não. Deixa. Vamos cumprir a justiça. O que era a justiça? A lei de Israel. Que devia ser ele como homem, simplesmente como homem. Se submeteu às leis dos judeus. Ele que era o Criador do universo, se submeteu às leis que o povo de Israel tinha. Então, isso deve ser feito. Só que acontece um fenômeno. Aí sim, alguém tinha que proclamar quem era aquele homem lá. Eis que uma voz do céu fala: quem é esse homem que foi batizado? Este é o meu filho. Então não veio escondido. Para quem queria ouvir, escutar. Esse é o meu filho, que foi constituído como juiz das nações, como juiz do universo, como juiz de todos os homens. É nele que vai se realizar a justiça. O que quer dizer a justiça? Nós compreendemos isto pelas segundas leituras, a primeira e a segunda, onde São Pedro, que era judeu, com todas as regrinhas do judaísmo que a gente reencontra agora nos muçulmanos, etc., e ele precisou que Deus lhe mostrasse numa visão que tudo aquilo que Moisés tinha apresentado tinha passado, que em Cristo tinha se cumprido o tempo e que ele iria realizar agora. Qual justiça? Que ele não pertencia só ao povo de Israel, mas pertencia a todos os homens, entre os quais existimos nós. Mas a quais homens ele iria pertencer? Àqueles que buscam a justiça. Aqueles que buscam a justiça e a verdade. Estes serão batizados depois. O resto, gente, é embrumação religiosa. Por isso que muitas vezes eu insisto tanto, gente, que é preciso fechar as igrejas. Porque o que menos se procura dentro do povo é a justiça e a verdade. Para que servem as nossas igrejas, se não formam a consciência dos homens? Me diga vocês. Para que serve uma escola se todo mundo sai burro de uma escola? Para que serve? Simplesmente para dizer que fui à missa no domingo? Simplesmente para tranquilizar a minha consciência, para dizer que eu cumpri os meus atos religiosos. Qual é o seu ato religioso? Não é realizar a justiça, o seu ato religioso? Ou é ir à missa? Não. Seu ato religioso não é ir à missa. Seu ato religioso é cumprir a justiça, é procurar a verdade. Não podemos confundir. Por quê? Porque exatamente Deus, desde que se encarnou dentro de um homem, habita dentro da consciência do homem. Ele não habita mais dentro deste templo. Nós construímos isto para nos abrigar. Mas não é aqui que nós iremos encontrar a Deus. Nós iremos encontrar a Deus aqui, dentro de nós. E não é o Frei Vitório que está falando isso.
Foi Jesus que falou isto para a samaritana. Se vocês lembram quando ele se encontrou com a samaritana, ele falou muito, mas muito claro. A mulher que tinha vivido com 5 homens, vivia com 6, então, vivia a vida dela. Jesus não falou nada. Ele não se apaga uma mecha fumegante, como fala Isaías. Ele não xingou a mulher, nada. Simplesmente, diante dela, que procurava, como todo mundo procura, o sentido da vida, as coisas da vida, a alegria que possa vir da vida, a felicidade que possa vir da vida, ela procurava, do jeito dela. Jesus fala, quem toma desta água terá mais sede, quer dizer, quem vive as coisas que você vive, terá mais sede, terá mais, mas quem beber a água que eu lhe darei, nunca mais vai ter sede. Aí ela ficou transtornada, falou, mas escuta, vamos falar de religião. Tá bom, vamos falar de religião então. Onde que precisa adorar a Deus? Vocês judeus dizem que precisa adorar a Deus em Jerusalém, no templo. E nós samaritanos, porque os samaritanos eram inimigos, eram praticamente, vamos dizer, povos estrangeiros convertidos ao judaísmo. E nós dizemos que precisa adorar a Deus aqui no Monte Garizim. Aonde que precisa? Você sabe que ainda hoje, nos muçulmanos, bom, tem o caminho de Santiago, os católicos, não? E outros caminhos. Antigamente tinha os 4 lugares de peregrinação cristã para o perdão dos pecados. Era Roma, os Santos Apóstolos, a Terra Santa, depois foi criado também Assis, a Porciúncula, e o caminho de Santiago, onde os católicos iam. Os muçulmanos inventaram a Meca. Vocês veem aqueles povoados que moram até um monte de gente quando vai lá, milhões de pessoas que têm que ir por menos uma vez na vida a Meca para ser perdoado dos pecados. Então, naquela época, todo o povo judeu tinha que ir em Jerusalém, pelo menos na vida, ou uma vez por ano, como era a pequena região, para adorar a Deus, porque eles pensavam, só naquele lugar podia encontrar a Deus e adorar a Deus. E como os samaritanos eram contrários aos judeus, tinham construído outro templo no Monte Garizim. Então eles diziam, não é em Jerusalém, precisa adorar a Deus aqui. E a mulher pergunta a Jesus, veja que é uma coisa muito simples, muito clara, não é? Onde que precisa adorar a Deus? Me explica. Em Jerusalém ou no Monte Garizim? Jesus falou, mulher, vós adorais o que não conheceis. Primeira coisa. Então vamos pôr os pontinhos nos i. Vocês nem sabem o que estão adorando. Nós adoramos o Javé, o Deus verdadeiro, porque a salvação vem dos judeus, porque a salvação praticamente sou eu. Então veja como é claro, Jesus não tem nada de confuso, de complicado. Mas, de agora em diante, e já chegou o tempo, que não vai se adorar a Deus mais, nem em Jerusalém, nem no templo, e nem aqui no Monte Garizim. Aonde que vai se adorar então Deus? Se não é no templo, se não é lá. Para vocês terem um impacto, para compreender, fale para os muçulmanos para dizer que não precisa ir mais a Meca. Por muito menos que eles falaram contra Maomé, etc., querem matá-los, imagina se não matam vocês. Que não precisa mais a Meca. Você é ateu, você não entende nada. Jesus então, para os padrões religiosos da época, era ateu. Para aquela forma religiosa, ele era ateu. Porque já chegou a hora em que precisa adorar. O que quer dizer adorar? Adorar quer dizer se entregar totalmente de corpo, alma, psique, mente, todo o seu ser
se entregar a Deus, para que ao mesmo tempo Ele se entregue a ti. Isto é adorar. Não é dobrar os joelhos, porque senão os coitados aleijados de uma cadeira de rodas não vão poder nunca adorar a Deus. Então não tem jeito. Então se entregar a Ele. Aonde? No Espírito e na verdade, dentro do coração. Porque Deus quer estes adoradores. E aí que Ele vai estabelecer a justiça. E aí que vai se resolver o problema do mundo.